247. Essa é uma das lives mais esperadas da nossa quinzena com o nosso querido correspondente internacional, Pepe Escobar, nessa quinta-feira, 24 de março, 13 horas aqui do Brasil. Que horas são aí, Pepe, na Turquia? 7. Boa noite, então, ao nosso querido Pepe Escobar. Tudo bem com você, Pepe? Tudo. Tá um pôr do sol lindo hoje. Fez um dia de sol e dá para eu ver uma nesguinha do meu pôr do sol com as gaivotas passando, as minhas vizinhas aqui. Super bonito. Você cortou a barba, Pepe. Você está diferente. Gostaram aqui. Disseram que eu rejuvenesci. É isso aí. Pepe, deixa eu só agradecer aqui ao Paulo Leme, que está nos apoiando, ao Alan Patrick, um monte de gente já apoiando. Depois a gente passa pelos comentários. Pepe, hoje eu vou pedir, na verdade, para você conduzir a conversa. São tantas coisas acontecendo, Sim. Mas antes de mais Sim. nada, quero prestar nossa solidariedade de todo o público que aqui está assistindo a você por uma semana de bloqueio que você recebeu do Twitter. Eu queria que você falasse sobre isso. Por que você foi bloqueado pelo Twitter? O que está acontecendo? Bom, é uma ofensiva contra todos, incluindo jornalistas, que não repetem a narrativa da OTAN. No meu caso, eles censuraram por 3 tweets. Um deles era um link com um Weibo chinês, o que é uma coisa completamente absurda, porque os algoritmos do Twitter não leem mandarim. Outro era brutal, evidentemente. Eu falava dos bioweapons, dos laboratórios de armas na Ucrânia, baseado nos documentos que foram apresentados oficialmente pelos russos, inclusive nas Nações Unidas, e inclusive citado pelo Putin em uma das suas intervenções, de que tinha pesquisa de coronavírus. Isso é tema absolutamente tabu. E o terceiro, ainda mais absurdo, porque uma das fotos das ucranianas Roma, empacotadas com aquelas tiras de fita adesiva amarela, num poste, e essa foto saiu, inclusive, na imprensa europeia. Então, não há critério. Na verdade, eu estava falando com o Leonardo agora há pouco. Um dos meus amigos da Califórnia, que conhece Big Tech bem, ele falou, claro, eles agora já estão de olho em você, que você entrou no Twitter há muito pouco tempo e subiu muito rápido. Isso imediatamente chama a atenção dos algoritmos. Então, eles vão atrás. E qualquer desculpa vale. Ou seja, não existe nenhuma ligação entre os 3 tweets em nível de letalidade para a narrativa. Um deles, sim, que é você falar de coronavírus e bioweapons na Ucrânia. Claro, isso é completamente off-limits. Mas um link com uma social media chinês e uma foto que saiu em vários, inclusive jornais da imprensa europeia, não faz sentido nenhum. Então, a minha primeira suspensão foi 1 semana. Eu volto a semana que vem. Mas isso vai ter, evidentemente. Porque agora eu entrei como é que chama? Na mira. Exatamente. Bom, o Carlos pergunta se o programa é gravado. Não, é ao vivo, estamos ao vivo aqui. Pepe, eu queria te perguntar, antes da gente entrar também no tema, sobre a Madeleine Albright, que morreu ontem. Que lembranças a senhora Madeleine Albright lhe traz? O que ela representou para o mundo? Bom, eu acho que nem no último Círculo do Inferno do Dante, o Lúcifer ia olhar e falar, eu não quero essa porra aqui, de jeito nenhum. Ou seja, ela não tem qualificação em lugar nenhum. Você imagina uma dita diplomata que é capaz de dizer que o assassinato direto ou indireto de 500 mil crianças é válido? Bom, essa é a famosa citação que, inclusive na mídia americana, apenas independente. O mundo inteiro sabe disso. Eu tive o desprazer, inclusive, de cruzar com esse espécime na Ásia, porque ela ia muito à Ásia nos anos 90 e tinha, coletivas. Eu fui a algumas delas. É um negócio absolutamente inacreditável. Ela seria uma versão piorada ainda em termos de intolerância absoluta de 5 Margaret Thatchers empacotadas. É um negócio absolutamente horroroso. E ela era a enforcer da administração Clinton. Veja bem, ela era uma refugiada da Europa Oriental, que depois foi parar nos Estados Unidos e fez carreira. Foi adotada justamente por aquela corja toda de neotrotskistas europeus orientais, judeus trotskistas /pesadas zionistas neocons, virou uma delas, não necessariamente dentro do Partido Republicano, porque ela era democrata, e claro, como eles são muito mais zelosos do que os próprios
inventores das políticas, ela foi adotada e fez uma carreira meteórica, virando, inclusive, secretária de Estado. É uma das páginas mais negras da diplomacia americana, e tem várias, como vocês sabem, né? Pepe, e só para rememorar, né, qual foi o papel dela na questão da Sérvia, Iugoslávia, Kosovo? Foi a figura central? Foi uma das figuras centrais. E isso é o que é pior, ela é europeia oriental, né? Ela convenceu praticamente o Clinton a entrar matando. Entrar matando literalmente, porque, bom, olha, mais uma coincidência histórica. Hoje é 24, 21, 22, hoje é 24. Hoje, em 1999, foi o dia do início do bombardeio da Iugoslávia, da antiga Iugoslávia. Hoje, está completando hoje. Eu lembro porque eu estava indo para a China nessa época, e depois na China os chineses estavam absolutamente horrorizados. E isso foi antes do bombardeio da embaixada chinesa em Belgrado, que muitos de vocês devem lembrar. Que isso não foi e não vai ser perdoado por Pequim nunca. Porque a desculpa americana de o nosso mapa era antigo, de jeito nenhum. Agora, na época, em 1999, eles podiam fazer isso sabendo que os dois adversários de hoje, os adversários existenciais, estavam, não digo despreparados, mas estavam amputados na sua capacidade de retorção. A Rússia, porque ela tinha sido destruída durante todos os anos 90, veja bem, tem uma narrativa absolutamente sensacional no livro do Primakov, que era a grande eminência parda da diplomacia russa. Antes do dia de hoje, 24 de março de 1999, o Primakov estava num voo para ir conversar com os americanos. No meio do voo, ele recebe um telefonema dizendo: olha, é o seguinte, nós vamos bombardear a Iugoslávia. Ele estava no meio do Atlântico, virou o voo e voltou para Moscou para coordenar a resposta russa, que na época não tinha resposta. A Rússia tinha sido destruída pelo liberalismo selvagem de Jeffrey Sachs e da doutrina de choque. E a China, pior ainda, a China ainda estava concentrada no seu desenvolvimento econômico, em 1999. Ela ainda estava pensando na sua política de expandir o desenvolvimento para o oeste, ou seja, as prioridades eram internas. Vinha uma crise de política externa dela, a China era incapaz de bombardear uma embaixada soberana num território de guerra, que é um casus belli. Eles só puderam manifestar a indignação. Mas veja bem, o que você podia fazer há 23 anos atrás, hoje... Imagina se acontecesse algo como hoje. A gente teria a Terceira Guerra Mundial na frente. Exatamente. Pepe, bom, você disse que a Madeleine Albright não caberia nem no último círculo do inferno, já falamos sobre ela. Por onde começamos a conversa de hoje? Porque tem muitas coisas acontecendo, né? Tem a nova arquitetura financeira internacional, tem a reunião da OTAN, né, que aconteceu. Bom, eu acabei de olhar a reunião da OTAN, não aconteceu absolutamente nada, que era o que a gente estava prevendo. Como eles não têm menos do que zero capacidade de provocar a Rússia e dizer, olha, nós vamos enviar tropas ou uma missão de paz, ou vamos instalar uma zona de bloqueio aéreo, etc. Como eles são absolutamente incapazes de tudo isso, eles ficaram falando um monte de besteira, fizeram umas ameaças pro forma e vão liberar mais um monte de dinheiro em armamentos que, claro, benefício do complexo industrial militar americano para os ucranianos que já perderam. A guerra já está perdida. A diferença é que a gente não sabe quando vai ter um fim estabelecido da guerra, porque isso implica uma rendição que é um anátema absoluto para os americanos. Os americanos proibiram os Zelensky de se render. Quando todo mundo que tem um mínimo de QI militar, de análise militar, sabe que não tem mais saída. Isso é uma questão de tempo apenas. Porque não tem mais força aérea, não tem mais força naval, não tem mais comunicação entre as diferentes partes do exército ucraniano que estão bloqueados e cercados em diferentes partes do país, não tem mais centro de comando, o que é o mais importante, Command and Control Center, não tem mais. Ou seja, você depende do quê? De comandantes esparsos em diversos caldeirões que
podem ou não estar recebendo ordens do comando central deles em Kiev. E quem sobrou em Kiev? Os fanáticos do SBU, da inteligência, os fanáticos neonazis em volta de Zelensky, e Zelensky provavelmente não está em Kiev, porque Zelensky está na frente de uma, como é que chama? Da green screen, de uma tela verde em algum lugar, né, Leonardo? Em algum lugar que ninguém... O que dizem que ele é o rei do chroma key, Pepe. É o rei do chroma key. Exatamente. É o rei do chroma key que pode estar em Lviv, no noroeste, pode estar na Embaixada Americana em Varsóvia, pode estar na fronteira da Polônia com a Ucrânia, seja onde for. Ele está na frente de uma tela verde. Isso é o que Pepe, todo mundo sabe. Né? Eu coloquei um chroma key também em casa. Ontem eu fiz um vídeo sobre a questão do dólar no Brasil. Eu estava, entre aspas, dentro da Bolsa de Valores, mas não estava. Então... Você estava na Bolsa de Valores, né? Exatamente, posando bonitinho, como o nosso amigo posando numa rua deserta em Kiev. Né? Bom, exatamente. Pepe, vamos lá. Vamos começar com eu só queria te fazer uma pergunta. Antes disso, já que você falou, não aconteceu nada na reunião da OTAN, você acha que os Estados Unidos e a OTAN estão passando para o mundo um atestado de impotência? É muito mais sério. É muito, muito mais sério. Não só todo mundo... quando eu digo todo mundo, eu estou falando basicamente das potências euroasiáticas. Turquia, Irã, China, Rússia, Paquistão, Cazaquistão, os principais países aqui da área. Eles olham para a não ação da OTAN e veem claramente que, se não existe uma ordem vindo de Washington de bombardeia aqui, bombardeia lá, etc. e tal, eles são absolutamente incapazes, porque eles dependem, eles são uma colônia, basicamente, dos americanos. E os americanos, por mais imbecis que seja essa elite, entre aspas, que coordena, no momento, a administração democrata, a cúpula dos democratas, e a ligação dos democratas com os diversos nexos do Deep State, indústria de armamentos, Pentágono, CIA, agências de inteligência, think tanks, etc. e tal, eles sabem que se qualquer intervenção da OTAN no teatro ucraniano é Terceira Guerra Mundial, explicitamente. Os russos já disseram várias vezes, pelo Putin, pelo Lavrov, pelo Shoigu, pelo Ryabkov, todas as vertentes, que esse assunto é um assunto entre Rússia e Ucrânia e vai ser resolvido de acordo com os nossos parâmetros. Ou seja, isso implica o quê? A sequência direta do que não foi conversado entre os russos e americanos em dezembro. Isso é a retrospectiva que a gente tem que fazer o tempo todo para toda a opinião pública ocidental, massacrada pela propaganda de guerra americana, de que o que está acontecendo agora na Ucrânia é uma decorrência direta da não resposta de Washington às duas cartas que os russos enviaram em dezembro sobre expansão da OTAN, possível mísseis sendo, como é que chama, colocados numa OTAN que fizesse parte, numa Ucrânia que fizesse parte da OTAN, desculpe, mísseis americanos colocados na Polônia e na Romênia que podem ter ogivas nucleares apontando para Moscou. E o conceito principal, que a gente tem que voltar a ele o tempo todo, que é o mais importante em toda a discussão, que é indivisibilidade de segurança. Ou seja, a segurança da Rússia, dos americanos, dos membros da OTAN é indivisível. A segurança de um implica na segurança de todos e vice-versa. Os americanos receberam essa lista russa, não responderam, demoraram mais de um mês para responder, enviaram o que a gente chama de não resposta, né? Non response, response, basicamente dizendo, não, tudo isso é um monte de besteira, não tenho o que conversar, e vamos continuar expandindo a OTAN, declarações do Stoltenberg toda semana, nós continuamos com a nossa política de portas abertas, ou seja, a expansão da OTAN vai até o espaço sideral, literalmente, porque no último summit da OTAN, eles decidiram que eles vão se expandir até cyberspace também. And outer space, espaço sideral. O que aconteceu? Os russos falaram desde o começo, olha, se vocês não quiserem conversar com a gente, nós vamos adotar, terminologia Rússia, medidas técnico-militares.
O que é a guerra, ou a invasão, ou, melhor definição, voltando sempre ao nosso amigo Martianov, uma operação combinada de armas e de polícia. Combined Arms Police Operation. Operação de polícia de armas combinadas. Police Operation é a desnazificação e armas combinadas é uma ofensiva militar tradicional, estratégica. Essas são as medidas técnico-militares dos russos. Então, os americanos, pelo menos, os generais do Pentágono, no mínimo, porque os políticos são uns imbecis absolutos, eles não entendem nada de guerra, eles entendem de transgender, mas não de guerra. Quem entende de guerra, tecnicamente, são os generais do Pentágono. Eles sabem que se eles lançam uma interferência da OTAN dentro desse teatro de guerra, a resposta russa vai ser absolutamente letal. E as consequências são inimagináveis. Então, é nesse ponto que a gente está. O que demonstra a seriedade extrema do momento histórico, mas, mesmo assim, na cabeça de quem dita política dentro dessa administração Biden, que não é o boneco de pano, é o famoso combo por trás, onde entra neocons, fanáticos dentro da CIA e das outras agências de inteligência, alguns do Pentágono, mas não todos, e esse complexo de think tanks, grandes fortunas, especuladores, gente que ganha dinheiro no mercado de armas, etc. e tal, são esses que montam essa política. E eles não conseguem perceber que, se não sentar com os russos e pelo menos começar a discutir esses assuntos básicos, ou seja, indivisibilidade da segurança, mísseis na Europa Oriental, expansão ilimitada da OTAN, etc. e tal, essa coisa pode degringolar e chegar a um ponto de não retorno. E é nesse ponto que a gente está, Leonardo e vocês todos. A seriedade do momento não pode ser exagerada, porque ela é extremamente séria. E isso... como é que chama? O fato de ser tão sério, ele é completamente obliterado da opinião pública ocidental. Por exemplo, aqui na Eurásia, tem-se uma noção muito mais realista do que está em jogo. Mas, por exemplo, se você segue só esse massacre de operação psicológica 24/7 da mídia ocidental, da mídia do otanistão, o que você vê? Você vê Putin é um maluco, irracional, demente, fanático que lançou uma ofensiva do nada em cima de um país democrático nas bordas da Europa. Cujo presidente acaba de fechar todos os partidos, né? Só fazendo essa observação. Mas isso é um pequeno detalhe. Não podemos falar sobre isso, né, Leonardo? É muito embaraçoso, né? Então, essa é a narrativa oficial. Agora, tem uma discussão de fundo no Ocidente sobre todos esses... Eu fiz apenas um esboço do que está em jogo. É absolutamente impossível. E os russos já tinham concluído isso antes, inclusive antes da não resposta americana. Eles mandaram as cartas sabendo que não ia ter resposta dos americanos. Ou seja, eles já tinham preparado as medidas técnico-militares, que é o que a gente está vendo agora. É como está rolando a Operação Z. Diga. Não. Notícias de hoje, né? Então, os Estados Unidos aceitando 100 mil refugiados ucranianos, anunciaram mais sanções. Agradeço aqui a Zina, que chegou como assinante. E quero só botar uma imagem na tela, Pepe, que eu acho que isso aqui é interessante, você já mencionou sobre isso. Aqui tem a imagem no canto direito do Zelensky. Ele fez a primeira fala diretamente em inglês, né? E aí esse fundo que é o que sempre aparece de uma rua vazia em Kiev. É a tela verde, sim. Então, você acha que ele está usando então o chroma key? Quer dizer, certamente ele não está... Não é que eu acho. Já tem inclusive, em vários sites russos e canais Telegram russos, tem mostrado o chroma key. Então ele pode estar em qualquer lugar, inclusive ele fora pode estar em qualquer lugar, justamente. São as três possibilidades são Lviv, Varsóvia e em algum lugar da fronteira do lado polonês, não do lado ucraniano. Agora, aí é uma crueldade, né? Porque, por exemplo, a Ucrânia já perdeu 3 milhões e meio de refugiados, as cidades sendo destruídas, até quando a população aguenta? E outra coisa, né? Quer dizer, essa decisão de fechar os partidos. Será que não vai se montar uma resistência ao Zelensky dentro da Ucrânia também? Sim,
sem dúvida, considerando quem vai continuar ainda dentro da Ucrânia. Só para dar uma ideia para vocês, não sei se isso sai na imprensa ocidental. Metade da população de Kiev já foi embora. Kiev hoje é uma cidade quase fantasma. Ou seja, só quem ficou em Kiev é quem não tem como sair, porque não tem meios, né? Tem corredores abertos para o oeste. E esses corredores foram, inclusive, os russos certificam que o corredor humanitário para o oeste, que é gente que vai, a maioria absoluta vai para a Polônia e depois, se puder, para outras áreas da União Europeia, está aberto. E todo mundo que pôde aproveitou, muitos com malas de dinheiro, a alta classe média. Só para você ter uma ideia, a semana passada, apareceu aqui, em Istambul, vários refugiados ucranianos da alta classe média. Saíam para fazer compras, ou seja, eles chegaram aqui com um monte de dinheiro, cash, pagando tudo cash, exatamente, especialmente porque a lira turca está muito baixa, eles trazendo dólares aqui, eles podem comprar o que eles quiserem. Teve uma mini invasão de refugiados ucranianos da alta classe média aqui. E provavelmente daqui eles vão tentar ir ou para a Europa Oriental ou, se tiverem fundos suficientes, serem admitidos como refugiados nos países da Europa Ocidental rica. Ou seja, quem vai sobrar na Ucrânia é uma excelente questão, porque no leste, ou seja, em todas as áreas que já são controladas pelas forças armadas russas, pelas forças de Donetsk e Luhansk, pelos Spetsnaz da Chechênia, etc. e tal. Quem conseguiu sair, especialmente cortando os bloqueios dos neonazis, que é o caso de Mariupol, onde os neonazis praticamente eles seguraram até ontem praticamente toda a população civil como como chama, reféns, eles foram para a Rússia. Esses são os refugiados, entre aspas, que voltaram para partes da Novorossia, né, digamos, Luhansk e Donetsk, as repúblicas independentes, ou podem ir, ou foram admitidos como refugiados na Rússia. E quem foi para o oeste, Polônia, etc. e tal, é quem está de Kiev para a esquerda. Mas aí não. Veja bem, a diferença é que de Kiev para a esquerda não tem front line. O front acaba em Kiev. Kiev está cercada pelo norte, leste e sul. Do oeste de Kiev para a esquerda da Ucrânia, não tem. A vida continua, entre aspas, tão normal quanto há um mês atrás. Agora, quem está olhando o que está acontecendo e começa a pensar o que vai sobrar da Ucrânia e vai haver uma Ucrânia ao final disso, esses estão pensando certamente em se tornar refugiados também, especialmente porque as condições da União Europeia são excelentes, né? Você vira refugiado e você é recebido de braços abertos em Paris. Inclusive com mesada, com condições de subsistência. Exatamente. Você não é um iemene, você não é um somali, você não é um afegão. Ou seja, tem uma bolsa ucraniana, bolsa refugiado. Loiro de olhos azuis, ucraniano, exatamente. E se você for uma jovem loira de olhos azuis ucraniana, suas possibilidades de trabalho são infinitas. Olha que interessante. Bom, deixa eu agradecer a todo mundo que está se manifestando, mandando os comentários, chegando como assinante também. Essa é a foto de hoje, Biden, Macron, Boris Johnson, né? E o Boris Johnson falou, vamos então pegar o ouro de Vladimir Putin. Pepe, a gente falou das notícias do dia, não sei como é que você quer organizar para a gente chegar na nova arquitetura econômica mundial. Aí eu passo para você ir conduzindo e a gente vai... Sim, porque o assunto mais importante, não só dessa semana, mas eu diria do jovem século XXI, para emprestar a famosa observação do Hobsbawm para o século passado, né? É o que aconteceu, e veja bem, não foi ainda nem saiu um pacote de contra-sanções russa. Essa foi a primeira medida russa de alto impacto, e ela foi tão barra pesada que ele só precisou soltar essa. Vladimir Putin, num golpe de judô absolutamente... Esse é o Ippon do inferno dele, para quem conhece judô.
O ipom do Putin foi simplesmente, ok, temos uma lista de nações hostis aqui. Vocês compram nossa energia, petróleo e gás, e vocês precisam comprar nossa energia. Muito bem. De agora em diante, nós não aceitamos moedas, entre aspas, comprometidas. Nós só moedas aceitamos de países hostis, né, Pepe? moedas de países hostis. Por que nós vamos aceitar a moeda de países como vocês que confiscam ou roubam a nossa riqueza nacional? Porque o que aconteceu, o freezing, ou digamos, confisco, que teoricamente temporário, mas pode ser que não seja temporário, das reservas russas pelos americanos e pelos europeus, foi um roubo declarado. E isso foi dito diretamente pelo Lavrov, que é o maior diplomata do planeta. Ele disse, literalmente, foi um roubo. E isso é um consenso entre todos os russos, inclusive até os quinta-colunas russos, concordam que isso foi um roubo. Bom, então, se vocês quiserem comprar a nossa energia, vocês pagam na nossa moeda. Vocês não querem pagar a nossa moeda? Muito simples. Vocês não vão ter nada. E isso é absolutamente... Bastou o comunicado oficial do Putin dura, acho que 1 minuto e meio. E com esse 1 minuto e meio, o que a gente tem? O início da quebra a nível global, funda, baseada do dólar como moeda global e do petrodólar. O dólar como moeda global, ele basicamente ele está apoiado no petrodólar. Ou seja, ele está apoiado no acordo, basicamente, entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, da Arábia Saudita vender toda a sua produção de petróleo em dólares e receber, como é que chama? A la máfia, proteção americana. Essa história, todo mundo sabia que essa história não poderia durar infinitamente. Todos os que tentaram quebrar o domínio do petrodólar, a gente sabe o que aconteceu. De Saddam Hussein a Gaddafi, entre outros. Agora, um pouquinho Dilma Rousseff, um pouco também, de certa maneira. Sim, fazia parte dos planos, né? Exatamente. Fazia parte. Exatamente. Bom, a diferença é que agora você não está lidando com o Iraque ou a Líbia, você está lidando com uma hiperpotência nuclear, que pode te destruir em 10 minutos com mísseis hipersônicos. Ainda não caiu a ficha, mas a ficha só vai cair a curto e médio prazo, quando a quebra do sistema, a gente está agora numa situação de, quando vem system failure, falha do sistema. A gente está no início de uma falha total do sistema, porque o que está breaking down agora é praticamente tudo. É cadeia de suprimento, bancos, moedas, especialmente uma moeda que não tem lastro nenhum, que é um pedaço de papel verde apoiado por zero, né, o dólar. E, especialmente, o fato de que agora está surgindo, pela primeira vez em todo esse espectro histórico, uma moeda apoiada em commodities. É o que a gente chama de resource-based currency, ou seja, o rublo, a partir de agora, é uma moeda baseada em riqueza natural palpável. Ele é uma moeda baseada, basicamente, em óleo, gás, para não falar dos minérios e todo o resto que a Rússia... as reservas naturais infinitas que a Rússia tem. Isso vai mudar completamente do ponto de vista, especialmente do sul global, que vai começar a ver, ok, eu vou atrelar o meu futuro ao quê? A uma moeda artificial que não vale absolutamente nada, onde eu tenho as minhas reservas naturais colocadas, por exemplo, num banco americano, e amanhã eles podem confiscar todo o meu dinheiro, sem dar a menor satisfação, que é exatamente o que eles fizeram com uma potência nuclear, então por que não vão fazer comigo? Ou eu vou me atrelar a um sistema onde eu posso comprar o que eu quiser usando a moeda deles, lastreada e baseada em riquezas naturais, onde eu posso comprar toda a energia que eu precisar e que eles estão dispostos a vender. E, inclusive, usando o futuro desenvolvimento dessa moeda, em coordenação com o yuan chinês, que vai ser internacionalizado cada vez mais a partir de agora, um novo sistema financeiro monetário, que é a questão X, Leonardo, que está sendo decidida agora, enquanto a gente está conversando. No fim desse mês, ou seja, final da semana que vem,
vai estar preparado a primeira redação do novo sistema financeiro monetário que está sendo discutido entre a União Econômica Euroasiática e a China. Quem é o coordenador geral dessa história? Sergei Glaziev, que era confidente íntimo do Putin no passado e que hoje é o ministro encarregado das relações econômicas da Comissão Euroasiática, que é o equivalente da Comissão Europeia, mas aplicado à União Euroasiática, que redige e define policies. Então, o que a gente tem na mesma mesa? A gente tem os 5 da União Econômica Euroasiática, comandados pela Rússia, tem o Cazaquistão também, que é super importante porque é uma potência energética, os chineses, e eles estão pensando, ok, vamos fazer o pós-Bretton Woods. Por exemplo, vários analistas de mercado americanos, até alguns dias atrás, eles estavam falando, vamos fazer um Bretton Woods 3, porque teve o primeiro, o Bretton Woods, teve o segundo, depois que os americanos caçaram a história do ouro lastrar o dólar, e agora seria o Bretton Woods 3. O que o Glaziev está fazendo? Ele está fazendo o pós-Bretton Woods, que vai ser o sistema russo-chinês, que depois vai ser, vai seduzir o resto da Eurásia e provavelmente quase todo o sul global, o Oriente Médio, a Ásia Central, o Sudeste da Ásia, a África e boa parte da América Latina, pelo menos a América Latina que não é colônia americana, e esse vai ser um novo sistema. Ou seja, a gente vai provavelmente, daqui ao médio prazo, o mundo vai estar dividido não só em 2 sistemas políticos, uma cortina de ferro política, mas uma cortina de ferro geoeconômica. A gente vai ter o Bretton Woods 2 do Ocidente, do Otanistão, e o sistema euroasiático que pode se expandir para o resto do sul global, que é esse novo sistema monetário econômico, União Econômica Euroasiática com China. Então, muda tudo. Eu queria que o Wallerstein estivesse vivo, Leonardo, porque o Wallerstein, a primeira coisa que o Wallerstein ia fazer um ensaio dizendo, olha, o sistema mundo começou a mudar agora. Mudou completamente. E aí, Pepe, só fazendo comentários rapidinho aqui, eu entrevistei um economista essa semana, o Paulo Nogueira Batista Júnior. O Paulo é ótimo, né? Então, foi vice-presidente dos BRICS e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, paradoxalmente, ao usar o dólar como moeda de guerra, com as suas sanções, o Biden se transformou no maior inimigo do dólar. E falou isso. Sem dúvida. Ninguém mais confia no dólar. Não. Índia, Paquistão, nenhum país. Quer dizer, manter reservas em dólar é uma roubada. É você cometer suicídio econômico. Exatamente. Potencialmente, pelo menos. Potencialmente, pelo menos. Você pode perder tudo, né? Exatamente. E isso vai... algo que os europeus... Bom, até a ficha caiu na Europa, meu Deus. Os europeus vão perceber que isso vai afetar também a credibilidade do euro. Porque o Putin declarou diretamente que essas são moedas comprometidas. E não é só o fato de ele enunciar isso em público, é que o sul global inteiro vai estar prestando atenção e vai deduzir o que isso significa na prática. Ou seja, se você está lidando com euro e dólares, se você está lidando com os bancos do Otanistão, se você tem reservas nesses bancos, você pode perder isso com... Tem uma pergunta se seria bom adquirir rublos, né? Isso eu não sei responder, mas olha... Não, a médio prazo, Leonardo, sim, porque você viu o boost que o rublo tomou nas últimas 48 horas? Isso, depois daquela queda provocada. Exatamente. Mas o que eu diria é o seguinte, ações da Gazprom, eu acho que é quase sempre um bom investimento, né? Mas ações da Gazprom empresas de energia russas. É um super negócio, especialmente porque não só eles já pagaram, por exemplo, no caso do Nord Stream 2, eles já pagaram os custos deles da construção do Nord Stream 2. Tudo que vier a partir de agora é lucro. Por exemplo, eles já contabilizaram praticamente, na prática, que esse gasoduto está morto. Não há o menor problema, porque eles já acertaram o Power of Siberia 2 com os chineses. E eles estão construindo o interconector que falta pela Mongólia
que é aquela famosa história sensacional, que é só eles virarem uma chavinha, o gás que ia para a Europa, ele vira e vai para a Ásia. Sensacional. Isso vai estar pronto em 2 anos. Não é maravilhoso? E vai estar pronto em 2 anos. Você está na Turquia e acho que você presta um serviço inestimável a todos os brasileiros, porque para muita gente no Brasil, antes de conhecer você, o mundo acabava mais ou menos aí na Turquia. Tá? Não, acabava, o mundo vai começar na Turquia, agora é diferente. O mundo provavelmente acabava na Iugoslávia para muita gente. Né? Onde acaba a Europa? É na Iugoslávia. Depois da Iugoslávia, ninguém sabia o que tinha. Exatamente. Ô, Pepe, vamos seguir aqui. Bom, aí vem essa nova arquitetura, né? E você acha que, por exemplo, como é que vai ficar do ponto de vista da produção, né? Porque, por exemplo, uma coisa é você vender energia, etc. e tal, exigir moeda local. Como é que vai se acelerar ou não o movimento da desglobalização, né? Das empresas que têm as suas bases produtivas espalhadas? Estamos assistindo ao fim da globalização também ou não? Sim. Eu diria que o fim uma fragmentação da globalização, não um fim, mas uma fragmentação da globalização. Por exemplo, empresas que usam uma cadeia de produção entre Ásia e Ocidente, elas vão ter que rever praticamente o modelo inteiro, porque sanções vão começar a interferir em partes da cadeia. Teve um exemplo essa semana que eu achei extraordinário. Foi a BMW ou a Volkswagen? A Renault continuou produzindo na Rússia. Não, eles foram obrigados a fechar uma fábrica, Leonardo, por falta de componentes. Eu não lembro se foi BMW ou Volkswagen, uma fábrica na Polônia, eles tiveram que fechar, literalmente, porque a cadeia de produção está interrompida, vindo de componentes que vêm da Ásia, justamente. Isso vai acontecer em todos os ramos produtivos, sem dúvida, por causa da demência de sanções, que os americanos soltam um pacote geral sem pensar em ramificação. Alguém está me dizendo BMW, obrigado. Mas também estão dizendo aqui que foi as duas fecharam. Pode ter sido as duas, justamente. Okay. Aqui, ó, Volkswagen em Bratislava fechou também. Isso, Volkswagen em Bratislava, exatamente, é isso que estava na minha cabeça. Exatamente. Obrigado a vocês. Bom, ou seja, eles não pensam nas repercussões, porque é a diferença entre você ter técnicos ou economistas de ponta e políticos ideologizados demagogos, que é o caso desse time, esse combo Biden, que foram os caras que aprovaram e ditaram as sanções, assinadas pelo boneco de pano. Eles não sabem nem como funciona uma cadeia de produção, Leonardo. Ou seja, se você vai perguntar para um bom trader em Nova York, ele vai te dizer, mas você não pode fazer um negócio desse. Se eles vão perguntar para um industrialista em Hamburgo ou na Baviera, ele vai falar, mas isso é um suicídio. Justamente, as minhas fábricas vão fechar. Que é exatamente o que já está acontecendo. Ou seja, quem não está preocupado com essa história? A China. Por duas razões importantíssimas. A ênfase na China, desde as últimas decisões do partido, são o que eles chamam de dual approach, como é que chama? A abordagem em paralelo. A mais importante nesse paralelo, nacional e internacional, é o mercado interno. Então, eles vão se abrir um Global Times aqui, né? Não, é só a China dizendo que vai responder e não vai aceitar nenhum tipo de sanção contra a Rússia. Não, exatamente. Mas isso é o tema das sanções, porque, bom, primeiro que os chineses identificam isso, a estupidez é tão grande que alguém no governo americano vai perceber que sanções na China o blowback, o boomerang vai reverter em cima da economia americana com muito mais força. Bom, e são medidas basicamente, ou ideias basicamente eleitoreiras de políticos americanos, que, mais uma vez, não entendem de economia e não entendem de cadeias de produção. Eles não entendem como funciona a economia global, em essência. E esse é o problema. O que mostra o abismo entre a política em Washington e a economia real. Ou seja, todo o sistema americano, em todos os sentidos, político, econômico, cultural, etc., ele funciona através de narrativas.
É como se a gente vivesse num especial da Netflix serializado o tempo todo. São narrativas, são stage management, basicamente. Sabe? Você cria uma narrativa, você bota um green screen, você bota um monte de atores, você encena uma guerra, você encena uma crise, etc. E tal. Mas ninguém entre esses sabe como funciona a economia real, baseada em recursos naturais, exploração de recursos naturais, como funciona essa cadeia, como se vende, como isso se transforma na economia real, fatores produtivos que se transformam em gente melhorando seu padrão de vida, desenvolvimento sustentável, etc. E tal, porque é um sistema de pirataria. E um dos melhores analistas do mundo que explica como funciona essa pirataria é o Michael Hudson. O Michael Hudson, há décadas, está explicando como funciona o que ele chama de FIRE System, que é basicamente real estate, speculation, insurance, é isso. São narrativas, tudo é virtual, não é nada baseado em economia real e produtiva, que é o que a Rússia tem, como eles transformam as reservas naturais deles e exportam para o mundo inteiro, e como eles criaram uma indústria tecnológica, especialmente de armamento, extremamente sofisticada, e como os chineses fazem, criando produtos manufaturados agora de qualidade internacional, que é o que eles não tinham nos anos 90. Na época do bombardeio da Iugoslávia, em 1999, quando a gente conversava, você lembra que produtos chineses eram, imagina, aquele lixo que não funciona. Não, 23 anos depois, você tem carros chineses tão bons quanto carros europeus, máquinas de lavar, computadores, etc. E tal. E é isso que um sistema baseado em virtualidade, como é o sistema americano, é incapaz de compreender. Então, eles falam, o sistema americano é um sistema de derivativos, de papel. É um sistema de derivativos, exatamente. E a gente nem falou, foi bom você ter lembrado isso, Leonardo, a gente nem falou da bomba gigantesca que pode explodir a curto ou a médio prazo, que é despencar toda a indústria mega trilionária de derivativos americana. Que é uma coisa, imagina, tive uma época que eu estava escrevendo muito sobre isso, alguns do Zero Hedge estavam falando nisso também. Há uns 2 ou 3 anos atrás, teve uma época onde a gente estava pensando rapidamente que, olha, basta, por exemplo, o Irã fechar o Estreito de Hormuz, que era o exemplo da época, que o barril de petróleo chega a 500, o barril de petróleo, ou se não a 1.000, e o que vai acontecer imediatamente? Toda aquela montanha de derivativos explode, ou seja, é o colapso do sistema financeiro internacional. Isso ainda está... Imagina, eu ainda continuo recebendo e-mails de traders falando sobre isso. Olha, a gente nem está falando da verdadeira bomba nuclear, que é o que pode acontecer a médio prazo, se essa tendência de escapar do petrodólar for ainda mais rápida do que está sendo no momento, por exemplo. Agora, no momento, a gente já tem a Rússia completamente fugindo do petrodólar, e não se esqueça, muito importante, a China vai comprar o seu petróleo na Arábia Saudita, 20% das exportações da Arábia Saudita, pagando em yuan. É o início do petro-yuan. Então, imagina juntar o sistema financeiro alternativo que a União Econômica Euroasiática está fazendo com a China comprando petróleo da Arábia Saudita em yuan, e a Rússia só aceitando rublos para o petróleo e o gás deles, é o caminho da desdolarização. Daí, são esses 3 elementos principais. E isso aconteceu, Leonardo, numa questão de uma semana. Uma semana. Por isso que é um bando de galinhas tontas sem cabeça no Ocidente. E um negócio que eles achavam que poderia eventualmente acontecer na década de 40, né? Se acontecesse, está acontecendo em uma semana agora, na nossa frente. Exatamente, com grandes assim, repercussões que a gente vai acompanhar em detalhes. Pepe, eu vou botar aqui a capa do Financial Times nesse momento. Ai, meu Deus. Não, ai, meu Deus. Aquele jornal japonês. Aquele jornal japonês, né? Você sabe que é jornal japonês, né? Eu sei. Mas está aqui, US to boost supplies of liquefied natural gas to EU. Né? Então é o seguinte, quer dizer, os Estados Unidos podem substituir a oferta de energia russa ou não? Não podem. Não podem, mas a capa do Financial Times é aquela famosa capa wishful thinking, né?
porque os americanos ditaram para os proprietários do Financial Times no Japão, olha, bota isso na capa, porque é a nossa agenda. E a Europa está comprando a nossa agenda. Eles discutiram isso, eles discutiram hoje isso em Bruxelas, no sideline da OTAN, eles estavam falando sobre isso também. Porque basicamente o governo alemão oferecendo a sua cabeça para passar uma cimitarra feita no Arizona e cortar a cabecinha deles e fala: nós cancelamos aquele negócio que você não gostava lá, aquele pipeline daqueles russos. Nós vamos comprar o gás de vocês pagando muito mais pelo preço que vocês quiserem, não é legal? Mas os alemães tinham uma reputação de serem inteligentes, Pepe, não é? Pelo menos eles... Sim, mas, claro, você não pode perder aquela tradição filosófica que eles têm de uma geração para outra. O problema é a classe política. Você não pode equiparar a mediocridade da classe política alemã com a tradição filosófica, cultural alemã. Não tem nada a ver. E a burguesia alemã está aceitando isso? Os melhores analistas independentes alemães, Leonardo, eles estão aterrorizados. E como eles são banidos da mídia tradicional, o Frankfurter Allgemeine, o Die Zeit, que são bons jornais, muito melhores que qualquer outro na Europa, mas eles não permitem uma análise de fundo que vá contra a narrativa oficial. Agora, Pepe, tem uma Você questão perguntou um negócio agora há pouco. Diga. Não. Tem uma questão interessante. Eu ia perguntar sobre reações da burguesia alemã, né, em relação a esse processo. Exatamente, dos industrialistas, especialmente. Dos industrialistas, estão horrorizados. Mas tem um ponto que tem um pouco de fingimento, né, nessa questão das sanções. Porque, na verdade, eu vi notícias recentes de fontes da Rússia de que eles continuam vendendo normalmente energia para os europeus, estão recebendo, estão vendendo. E isso explica, inclusive, a queda do petróleo, né? Porque senão a gente estaria numa situação muito pior. Foi legal você lembrar isso, Leonardo, por um ponto super importante, que é o profissionalismo dos russos. Eles respeitam contratos. Você jamais vai ver uma empresa russa séria quebrar um contrato assinado, que é o que os americanos fazem o tempo todo. A melhor definição é a do Lavrov. Eles são non-agreement capable. Ou seja, incapazes de seguir qualquer acordo. Quebraram tudo. Quebraram o JCPOA nuclear, quebraram o Tratado de Proliferação Nuclear, tudo. Qualquer tratado eles quebram. Ou seja, tudo que eles assinam você não pode acreditar. A diferença a sacrossanta propriedade privada também caiu por terra. Não tem mais direito à propriedade. A sacrossanta propriedade privada, por exemplo, lei internacional. Imagina, esses caras nunca respeitaram lei internacional. Isso que eles fizeram do confisco das reservas, as reservas de moeda estrangeira da Rússia. Nossa, mas se alguém tivesse feito isso com os americanos, você imagina? Aí era a Terceira Guerra Mundial iniciada por eles. Ou seja, como os russos são muito racionais e as reações jamais são impulsivas. Você vê que sempre quando tem um negócio barra pesada, tem um pequeno intervalo de alguns dias onde eles discutem. Né? Aí, quando vem a resposta, como eles já definiram eles mesmos, assimétrica, rápida e letal. Essa resposta do Putin, em 1 minuto e meio, é assimétrica, rápida e letal. Ou seja, com uma decisão, ele vira de ponta cabeça o sistema financeiro global. É um negócio absolutamente extraordinário. Como é que ninguém pensou nisso antes? Assim, porque antes os russos não só não estavam acuados como agora, e eles não tinham o necessário backup fornecido pelos senhores Zircon, senhores Kinzhal, senhores Iskander e outros gentlemen para dizer, e não gostou? Tá bom, então vai conversar com o senhor Zircon. Essa é a diferença. Pepe, eu não podia deixar de ler esse comentário do Nivaldo Pereira. Grande Pepe, magistral e único como sempre, um artista da verdade. Imagina! Não, mas é legal. Eu ia te perguntar se o fato de você... Olha, sério, eu sou um estudante. Eu mantenho a mentalidade que eu tinha quando eu estava no high school, colegial. Eu sou um estudante, eu quero aprender. Eu fui morar na Ásia há 27, 28 anos atrás, porque eu queria aprender a Ásia por dentro.
Não tem outro jeito. Se você não estudar, você não aprende. E você tem que continuar estudando. Não é que um dia você senta nas suas lauras e fala, agora eu já sei tudo. Pelo contrário, você sabe cada vez menos. Porque você sabe a amplitude que te escapa. E você tem que continuar estudando. Por exemplo, a semana passada, eu estava aqui às 4 horas da manhã lendo relatórios do Banco Central Russo, que eu tinha que traduzir, a tradução simultânea do Yandex, para entender as políticas deles no ano passado, que muitos, inclusive russos, estavam dizendo: o Banco Central Russo são traidores porque eles traíram, porque eles permitiram o envio de ouro russo para Londres. Aí eu fui descobrindo que não é o Banco Central que mandou dinheiro russo para Londres. O Banco Central Russo falou para quem tinha ouro na Rússia: olha, nós não vamos comprar ouro de vocês pagando taxas do mercado. Nossa taxa é muito mais baixa. Se vocês quiserem ganhar dinheiro, vocês levam o ouro de vocês e vendem em Londres. Esse é o problema, Leonardo. Um monte de gente, inclusive bancos pesados russos, como os Sberbank, foram vender ouro russo em Londres. Ou seja, é uma traição do país, mas não foi uma traição do Estado, de um organismo do Estado como o Banco Central Russo. Foi uma besteira, sem dúvida. Eles jamais deveriam ter feito isso, porque eles poderiam ter imaginado, pelo menos, as repercussões. Pepe, que informações que você tem da situação econômica na Rússia, né? Porque 15 dias atrás, quando a gente falou, era aquela discussão: será que os russos vão aguentar as restrições ocidentais, a vida sem McDonald's, sem Netflix, sem isso, sem aquilo? A inflação vai explodir, os produtos vão desaparecer. Será que a vida lá está num ar de certa normalidade? O que dizem? A informação que eu tive hoje de manhã é que os preços subiram em torno de 10%. O que não é absurdo. Por exemplo, eu imagino que no Brasil isso não seja considerado absurdo. Para vocês terem uma ideia, aqui, na Turquia, com a desvalorização como é que chama? Da lira turca diária. Por exemplo, eu estou aqui há quase 2 meses, a lira turca perdeu, acho que 15%. É um negócio absurdo. Todo dia o dólar sobe aqui em relação à lira turca. A inflação real na Turquia, segundo as melhores fontes com quem eu conversei aqui, passa de 50%. É muito mais alta do que na Rússia numa situação de guerra, só para dar uma ideia para vocês. Ou seja, não está, pelo menos, numa situação absurda, porque as medidas de contenção do Banco Central, por enquanto, estão funcionando. E protestos? Os protestos cessaram, aquela coisa de prisões, enfim, como é que está essa situação? Olha, eu não tenho acompanhado protestos. Se tem protestos pesados, isso vai aparecer aqui no... Eu sigo um monte de canais russos, no Telegram especialmente. Isso teria aparecido. Não tem protestos de massa. As pessoas estão, claro, preocupadas em saber se elas não perderam um monte de dinheiro do savings dela, da poupança. Elas querem ter certeza de que o rublo continua estável, e está. Não só está estável, como está se valorizando em relação ao dólar. Por exemplo, no caso da classe média ou da classe média alta russa, que gosta de viajar, etc. e tal, eles sabem que eles podem viajar se eles têm um cartão internacional com, como é que chama? Em código dividido com o UnionPay chinês, e os bancos russos já começaram a distribuir esses cartões. Ou seja, por exemplo, está cheio de turistas russos aqui em Istambul. Istambul é uma das destinações chaves do turismo russo. Não mudou absolutamente nada. E que, por sinal, não aderiu a nenhuma sanção contra a Rússia. Né? Não, exatamente. E aí, olha, isso, eu estava conversando isso hoje também com os americanos. Vale uma menção especial ao jogo de equilibrista que a diplomacia turca está fazendo nesse momento. Olha, muita gente não esperava. Eles têm excelentes interlocutores na Rússia e na Ucrânia. Eles conversam com os dois e são respeitados pelos dois lados. Ou seja, a Turquia seria um dos pouquíssimos atores internacionais, se jamais houvesse um processo de paz sério, a Turquia podia ser mediador. Eles já propuseram isso tanto para os turcos, tanto para os russos, quanto para os ucranianos. E ninguém disse não. Bom, os russos não disseram não porque eles sabem que não vai rolar isso, e os americanos jamais permitiriam um processo de paz, etc. Mas eles estão
pelo menos facilitando botar os dois na mesma mesa, conversar, sabe? Todo o sequenciamento do Ministério das Relações Exteriores turco é super sério. O Erdogan não está falando nada a respeito, mas ele fala, toda vez que ele fala alguma coisa, temos que achar uma solução diplomática. Ou seja, o papel da Turquia no momento é super construtivo. É uma coisa que muita gente não esperava, tendo em vista o precedente sírio, né? Onde é importante a gente lembrar algo muito importante. O plano americano, basicamente, é uma ucranização da Europa e até da Eurásia, se eles conseguirem. E o plano dos americanos dentro da Ucrânia é uma ucranização da Ucrânia, ou seja, transformar a Ucrânia numa Idlib gigante. O que é Idlib? Idlib é um pedaço da Síria que não pertence mais à Síria. Ele está inundado de jihadis de todos os tipos, de rebeldes moderados, de facções escalonadas da Al-Qaeda na Síria, de redenominações de jihadis da Al-Qaeda ou do Daesh, do ISIS, etc. E tal. E quem está controlando aquela área toda, basicamente? 20 mil soldados turcos. Ou seja, para todos os efeitos práticos, Idlib é um caldeirão cheio de jihadis dentro do território sírio, controlado pelos turcos e do lado da fronteira turca. E aí as pessoas podem fazer um back e voltar sem o menor problema. Ou seja, na cabeça dos americanos, eles ficam pensando, e se a gente montar um negócio desse na Ucrânia, no oeste da Ucrânia também? Aí a gente bota os poloneses para controlar essa história toda, faz um vai e volta, fica os neonazis atravessando a fronteira, e a gente fica realimentando uma jihad neonazi internacional na Ucrânia para deixar os russos lá presos durante séculos. Então,